Como hoje, eu aproveitei a deixa, né? Hoje foi um dia bem voltado para essa discussão religiosa. Não é só a mesa hoje que trata de filosofia e religião, né? Hoje pela manhã a gente foi uma trilha filosófica para o Caldeirão, né? Que foi também um movimento messiânico, e tudo tem todo aquele caráter místico e político. Aí eu pensei, que tal a gente falar sobre isso, né? Pegar dentro da filosofia de Hegel essa relação entre política e mística. Uma relação extremamente vinculada, né, no pensamento de Hegel. Às vezes as pessoas não percebem. Mas eu vou tentar fazer isso, né, rapidamente. A gente não tem um tempo assim muito generoso, né, até porque vocês têm que fazer alguns questionamentos, né, tem um debate depois. Eles já vão preparando. Vou falar um pouco sobre isso. Lembrando que hoje a gente, 27 de agosto, é o 245º ano, né, de aniversário do Hegel, se estivesse vivo, 245 anos, né, do nascimento de Hegel, um dos maiores filósofos do idealismo alemão, né, foi seminarista, né, na Universidade de Tübingen durante 1793 e 1795, ou seja, ele era de um seminário protestante e num momento extremamente um momento problemático na Europa, né? Foi poucos anos depois da Revolução Francesa, né? Então, aqueles seminaristas, né, Hegel, Schelling, Hölderlin e outros pensadores da época, estavam extremamente imbuídos desse espírito, né, da Revolução. E o engraçado é que, na obra de Hegel, desde o início até o final, a religião é um tema constante, né? Hegel chega ao ponto, né, que parece até esquisito para quem faz filosofia, porque geralmente quando você diz que eu sou professor de filosofia, ficha ateu, né? Essa criatura é materialista, né? Vai de retro e coisa do tipo. Mas Hegel diz uma coisa que parece até provocante. Ele diz, filosofia e religião têm o mesmo conteúdo. Religião e filosofia são a mesma coisa. Agora, embora esse conteúdo seja apresentado de modo diferente. E a gente vai tentar falar um pouco sobre isso e ver esse vínculo entre política e mística no pensamento de Hegel para, né, tentar ilustrar isso. Eu acho que a gente pode também fazer essa vinculação com a experiência religiosa que a gente tem na região do Cariri, né? A gente pode pensar algumas coisas que vocês sabem muito bem, que toda a vida do Padre Cícero e os fenômenos, né, religiosos e sociais que aconteceram nesse período, né, no início do século XX, final do século XIX e início do século XX, trazem justamente essa marca, a relação entre política e mística, né? A mística profunda do Padre Cícero, da Beata, né? Que, se não me engano, ano passado, né? 100 anos de morte, né? Uhum. E aí que também traz essa questão de como é que a política está relacionada à mística, à religiosidade. Então, assim, é interessante que também, nesse ano, né, 2015, são 220 anos que a primeira obra do Hegel veio à luz, né? Hegel escreveu a sua primeira obra quando era seminarista, em 1795, chamada Vida de Jesus. É interessante que é uma vida de Jesus em que Jesus não faz milagre, né? Um Jesus assim, bem kantiano, é aquele Jesus da religião da moralidade, da liberdade. Então esse Jesus de Hegel, no início ele não faz milagre, ele não ressuscita no final, né? Hegel faz uma espécie de... faz uma biografia de Jesus e tira todo aquele elemento miraculoso, sobrenatural, para apresentar Jesus como o mestre da virtude. Então essa é a primeira obra de Hegel, e todos os escritos, chamados escritos da juventude, o meu mestrado foi trabalhar justamente com esses escritos da juventude. Hegel trata da religião relacionada à política. O momento é extremamente propício, porque quando se discute política, quando se discute religião naquele período do idealismo alemão, do início do idealismo alemão, pós-Revolução Francesa, o que está se discutindo não é religião somente, é política. Por isso que essas obras desse período são chamadas o Tratado Teológico Político de Hegel. Ou seja, quando Hegel está tratando do cristianismo, do judaísmo, que são os primeiros escritos dele, o que ele está falando é justamente de uma questão que era nuclear naquele momento, que era a relação entre despotismo e liberdade. Ou seja, o iluminismo, no período anterior, que criticava, né, que combatia o obscurantismo da religião cristã, né, a religião do período medieval, que segundo eles transformou o período medieval no período de trevas, né, o velho mito das trevas, né, medievais. A religião cristã deveria ser combatida até as últimas consequências.
Por quê? Porque ela estava atrelada, ligada necessariamente ao despotismo, à negação da liberdade. E a gente, trazendo essa discussão para hoje, a gente vê quanto o fundamentalismo religioso, né, que está em pauta, né, a discussão, né, aí no Congresso, e todas as questões políticas que são discutidas hoje estão, né, sempre na trama questões religiosas, ou seja, o fundamentalismo que vem com toda a força. Então, naquele período, se discutia essa questão da religião justamente na sua ligação com o despotismo, ou seja, o antigo regime, a ideia de que o rei, o monarca, é aquele que é escolhido por Deus para governar. Então, os iluministas, os pensadores do século XVIII e XIX, já estavam cansados disso, né, queriam dar um fim, acabar com essa discussão e mostrar, olha, o que nós pretendemos de agora em diante é realizar a liberdade, é fazer com que os homens, eles mesmos possam se governar, eles mesmos possam dar destino, né, o seu destino deve ser escolhido por eles mesmos. Então, todo esse ideal iluminista, o ideal da democracia, da república, a ideia de representação política, ela vai solapar essa ideia de que a religião teria um papel fundamental, né, na política, e, pelo contrário, a religião seria um mal, uma vez que ela está atrelada a esse despotismo, a esse fundamentalismo. Então, Hegel começa a sua obra justamente fazendo esse contraponto. Então, a vida de Jesus, um outro escrito também é a positividade da religião cristã. Hegel trata justamente disso. Como é que pode? Como é que Jesus, o questionamento dele é esse, como é que Jesus, que era um homem, um mestre da liberdade, um mestre da virtude, como é que a religião dele se transformou numa forma de despotismo? Como é que o cristianismo se atrelou àquilo que é mais retrógrado, né? Aquilo que está mais ligado à dominação, né? à subordinação do outro, à desconsideração da autonomia dos indivíduos. Então isso era algo absurdo. Então Hegel contrapõe nessas obras iniciais o judaísmo ao cristianismo. Ele faz uma espécie de história do confronto cristianismo e judaísmo da época de Jesus, por isso que a vida de Jesus é a primeira, nesse contraponto que ele está fazendo, na verdade, é uma crítica da sua época. Ou seja, é como se ele usasse isso como uma metáfora, né, para fazer a crítica do despotismo que estava, né, graçando, né, nesse período na Alemanha, na França, em vários outros países. Então, ele diz, olha, o que fez com que o cristianismo se transformasse nessa religião da escravidão, né, nessa religião fetichista, nessa religião atrelada ao despotismo, é um processo histórico. Não é do caráter do cristianismo, segundo Hegel, a ligação com o despotismo, com a positividade, que é o que ele considera, né? O despotismo seria uma forma de positividade, ou seja, a imposição de regras, de mandamentos, sem levar em consideração a autonomia, a liberdade do outro. Então, Hegel vai entender o processo histórico em que o cristianismo se transformou nisso. Então, de ponta a ponta, né, da obra de Hegel, ele vai sempre se confrontar com essa discussão. Ora, a gente sabe que a reforma protestante, para o Hegel principalmente, é, digamos assim, um vislumbre do que seria uma nova era, uma era de liberdade. Ele diz, olha, a reforma protestante e a Revolução Francesa são dois momentos históricos fundamentais na modernidade, porque são eles que vão preparar o que o Hegel chamava, olha, veja bem, a nova era do espírito. Né? E até cita um autor, ele não cita na verdade, mas referente a um autor medieval chamado Joaquim da Fiore, que dividia a história em três momentos: a era do Pai, a era do Filho e a era do Espírito. Hegel faz isso veladamente, né? A era do Pai seria aquele momento anterior à encarnação de Cristo, em que o que predominava era a lei, né? Os mandamentos, aquela visão do judaísmo. A era do Filho seria um momento, a partir da encarnação de Cristo, todo o período da religião cristã, institucional, né? E a era do Espírito, segundo Joaquim da Fiore, né, seria a era em que todos poderiam agora gozar da liberdade, todos teriam a presença do Espírito, daí a ideia de uma nova era, e que a religião institucional ficaria para trás, deixaria de ter o seu papel, e todos agora poderiam viver a liberdade, independente dessa institucionalização, né, que é a igreja. Então essa era a visão que Joaquim da Fiore tinha. Hegel retoma isso e vai dizer, olha, o início dessa nova era começa com a Reforma Protestante. E a realização disso vai ser justamente com a Revolução Francesa. Os homens vão tirar
né, a liberdade não vai ser mais algo almejado para um futuro, para um momento do juízo final, quando todos estiverem presentes, né, diante de Deus e acontecer o juízo, mas isso vai acontecer agora. Hegel pensa que o Estado moderno, ele já traz, né, já marca essa presença de Deus no mundo. Veja que coisa, né, alguns autores criticam isso radicalmente, dizendo Hegel acaba legitimando o Estado moderno e dizendo que o Estado moderno é a encarnação de Deus na Terra. Mas Hegel não está identificando o Estado moderno, histórico, empírico, com esse Estado que ele chama de racional. Na época que ele era seminarista em Tübingen, eles tinham uma senha, Hegel, Schelling, Hölderlin, que a senha era Reino de Deus. Plantaram a árvore da liberdade, né, lá no seminário, né, cantaram músicas da Revolução. Eles diziam, olha, o Reino de Deus está chegando. O Reino da Liberdade está chegando. E a Revolução Francesa é um prenúncio disso. Ora, o Estado moderno, como é que ele pode encarnar esse ideal de liberdade? Veja bem, o que Hegel vai entender por política, eticidade, que é o que está em questão nas principais obras da maturidade, é justamente essa posse dos homens do seu próprio destino. Hegel considera que a autonomia do indivíduo, né, se efetiva plenamente naquele âmbito que ele chama de Estado. Ora, mas o Estado não se confunde com o Estado enquanto instituição burocrática jurídica. Para Hegel, o Estado é a totalidade da vida ética. Ou seja, o momento da intersubjetividade. É o que os gregos chamavam de ethos, ou ethos. Né? O que é o ethos? É uma segunda natureza. A natureza que é criada pelo homem, não a natureza da qual o homem provém. Então essa vida comunitária, quanto indivíduos autônomos, livres, capazes de se autodeterminar, de transformar a sua vontade em lei e seguir a sua própria lei. Parece até um mote do Raul Seixas, né? Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei, né? Então a lei que predomina agora é a lei, a vontade realizada, efetivada. A vontade humana. Ou seja, não é uma lei que foi revelada no Sinai, não é uma lei que foi criada por um grupo, né, de políticos que, fingindo representar a gente, né, criaram um código legal e a gente está seguindo. Mas não, na verdade, agora os homens em comunidade, né, nesse espaço do ethos, realizam, efetivam a sua liberdade. E o que é isso? Isso é a realização do reino de Deus. No final das contas, Hegel diz o seguinte, no parágrafo 270 da Filosofia do Direito, que não é possível mudar a constituição de um país, de uma nação, sem mudar a sua religião. O que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo que não é a religião A, B ou C que vai constituir a liberdade ou a própria vida política de um povo, a vida ética de um povo. Não é a religião institucional que ele está falando aqui necessariamente. Ela tem um papel moral, né, de mobilizar moralmente os homens, mas não é isso. A religião tem, segundo Hegel, a religião significa para ele o seguinte: a religião é uma espécie de tomada de consciência da verdade absoluta enquanto vivemos no mundo histórico. Ou seja, a verdade absoluta está presente no mundo histórico. Está presente entre os homens, comunitariamente, na vida política. Essa consciência dessa verdade que habita na comunidade é a presença do Espírito, né? Aqui Hegel fala do Espírito absoluto, que não é o Espírito Santo, né? Mas, de certo modo, o que ele está querendo dizer é isso. A presença, a consciência da liberdade humana é a tomada de consciência de que o próprio Deus está presente na história. Ou seja, Deus não é um ser que está separado, né, que está isolado do mundo, transcendente ao mundo, mas o próprio Deus se encarna na história e realiza a liberdade, que é aquilo que Cristo, né, veio pregar e tornar possível. Então, essa compreensão que Hegel tem da vida política, da vida ética, como realização, efetivação da liberdade humana, ou a realização do reino de Deus, ou a realização do Espírito absoluto, vai estar presente em toda a sua obra. As últimas obras em que Hegel trata da religião vão ser as lições sobre a filosofia da religião. E aí lá vai ter uma discussão sobre o que Hegel trata como mística, né?
Todo mundo já ouviu falar muito, né, sobre mística, né, se discute muito o termo, mas às vezes as pessoas não param para entender o que significa realmente mística. Né? A palavra mística vem do grego mistos, que vem de mistéria, ou seja, é a tomada de consciência dos mistérios. O mistos é um iniciado nesses mistérios. O cristianismo começou como uma religião que revelou o mistério de Deus, o plano divino. E aí a gente tenta entender, trazendo isso para a contemporaneidade, qual é o papel da mística e o que a mística quer dizer para nós hoje. Para Hegel, né, nesse caso, a mística é justamente essa compreensão especulativa, filosófica da realidade, que permite a gente deslumbrar, desvelar por trás do que parece tão óbvio do senso comum, né, que existe algo, uma racionalidade que determina a história. É como se a história para Hegel fosse uma teofania, ou seja, uma revelação de Deus. Deus se revela na história, não se revela fora da história. A revelação se dá na história. E os homens construindo a história tornam efetiva a liberdade. Então essa tomada de consciência é a compreensão que Hegel tem, né, da relação entre política e a mística, a ideia de que o espírito habita no nosso meio. E a gente pensando isso na nossa vida, digamos, de religiosidade popular, o que isso quer dizer? Como é que a gente pode tentar entender isso, trazendo para a experiência da religiosidade popular? Uma vez que a mesa é filosofia e religião, não vamos pensar só na religião institucional, mas vamos trazer para o nosso meio. A gente tem várias experiências que, de certo modo, encarnam essa compreensão. A gente tem Contestado, a gente tem Canudos, a gente tem o Caldeirão, a gente tem a experiência da própria efetivação da cidade de Juazeiro, né, de como é que ela se transformou no que ela é. Ou seja, o milagre, que aparentemente era uma coisa misteriosa, obscura, que eram meia dúzia de pessoas fanáticas que descobriram que Deus se revelou ali naquele cantinho do mundo, chamado Juazeiro, diante de um padre e uma beata, e que provocou toda uma celeuma, né? Veja bem, um evento que aparentemente seria mais um evento de fanatismo, de obscurantismo, consegue mobilizar politicamente não apenas a cidadezinha de Juazeiro, mas o estado do Ceará e o próprio país. Todo mundo sabe que, né, boa parte das questões políticas da época, no próprio país, né, passavam por Juazeiro. Né? O Padre Cícero tinha contato direto com o presidente, né, com o presidente da República na época, no início da República. E a República, nos seus inícios, combatia radicalmente o fanatismo. Vocês sabem que logo depois que a República foi instaurada, que foi 1889, em 1887, ou foi 1897, aconteceu, se eu não me engano, a Revolta de Canudos, né? Que foi um movimento considerado antirrepublicano, na ingenuidade do Antônio Conselheiro, que dizia que a República era a lei do cão, né? Então agora chegou essa lei do cão, que querem acabar com a monarquia, querem acabar com o império, a gente tem que lutar contra isso. E aquele grupo de pessoas que seguiam o Conselheiro, que era um místico, uma pessoa que tinha uma experiência do sagrado incomum, né, para a grande maioria das pessoas, conseguiu mobilizar um grupo para viver uma experiência política radicalmente distinta daquela que era a da lei do cão, né, da República. Ou seja, criaram uma comunidade, viviam e compartilhavam, né, na sua experiência todo um conjunto de elementos que faz a vida humana, que não se resumia apenas à religiosidade. Ali estava a economia, ali estava a política, ali estava toda uma experiência humana presente naquela pequena experiência, que era considerada revolucionária para a época. Né? Não, isso são um bando de comunistas aí, estão querendo acabar com a República, que na verdade era uma experiência aparentemente ingênua, mas que trazia no seu bojo, né? Assim como o milagre que acontecia com a Beata, uma crítica radical ao momento que se vivia no país. Veja bem, a Roma, né, distante, lá no seu Vaticano, né, distante aqui da pequena cidade de Juazeiro, queria sufocar um movimento que era considerado herético.
O milagre que acontecia com a Beata e com várias outras Beatas, né, que na verdade não era apenas com o Padre Cícero, mas especialmente com a Beata Maria de Araújo, Maria Madalena do Espírito Santo de Araújo. A Maria de Araújo encarnava uma compreensão do sagrado que era radicalmente crítica à que estava posta, que era aquela do romanismo, né, do catolicismo burocrático, jurídico, institucional. E naquele pequeno milagre que aconteceu, uma reviravolta não só religiosa, mas política e social acontecia ali. Olha, veja bem, a experiência da Eucaristia, né, a comunhão da Eucaristia, que as pessoas vão celebrar na missa, é uma experiência de comunhão plena com o divino e entre todos aqueles que estão ali. Uma experiência mística. Tanto é que se fala no corpo místico, né? Então, quando você partilha da comunhão, você não está partilhando apenas do corpo de Cristo, mas o corpo de Cristo é a própria comunidade também, né? A igreja. Então, ali é uma comunhão plena, uma unidade entre o divino e o humano, e do humano, né, em todas as suas facetas. Quando esse milagre acontece com uma mulher mestiça, analfabeta, né, de uma realidade totalmente marginalizada da igreja institucional, o que estava acontecendo ali, naquele momento místico, uma crítica política radical ao que se fazia como religião. Ou seja, o sagrado encontrou uma brecha, né? Encontrou um lugar, um espaço para se revelar de forma totalmente inusitada. Ou seja, a presença que os romeiros encontravam, né, ali do sagrado era totalmente outra da presença que encontravam naquele catolicismo tradicional, romanizado, né, extremamente burocrático. Então você vê aí como é que uma experiência aparentemente ingênua, né, uma experiência herética, segundo alguns, trazia na sua efetivação uma mudança radical do ponto de vista religioso, econômico, político de uma sociedade. Ou seja, criou o juazeiro que hoje a gente entende, né, que é o turismo, né, o turismo religioso, aos poucos vai desfigurando. Então isso a gente pode entender como é que a mística não se desatrela da questão política, né? Ser místico não é ser um alienado que está isolado da sua realidade, da sociedade, do mundo, da vida ética. O místico não é um asceta, né, um eremita. O místico está presente na sua comunidade. Então é justamente isso que Hegel também pensava quando ele dizia, olha, quando nós participamos efetivamente da vida de comunidade, da vida comunitária, da vida ética, ali há uma comunhão plena de todos. Quando seguimos as leis que nós mesmos criamos, essas leis que foram criadas por nós são uma revelação da razão, e a razão é o divino. Ora, a experiência mística, a pequena experiência mística da religiosidade popular, ela também traz na sua revelação do sagrado essa mesma experiência. Uma coesão, né? uma certeza da presença do divino naquela comunidade. E é isso que o romeiro sente quando vem. Né? Quando encontra aqui a Nova Jerusalém. Né? Uma outra ideia mística, né? Que vem de autores medievais, a ideia de uma Nova Jerusalém que se realiza aqui. Ou seja, a experiência religiosa, a experiência política, a experiência comunitária que foi negada pela instituição, agora é encontrada naquela mulher marginalizada, que representa todos os marginalizados da nossa sociedade. Encarna todos os marginalizados da nossa sociedade, todos aqueles que foram excluídos. Excluídos da igreja, excluídos da política, excluídos da economia. Então, naquele momento, naquele evento miraculoso, o que acontece é justamente essa presença, digamos assim, do divino, do sagrado, realizando não apenas algo religioso, mas realizando também uma radical crítica política. Então não dá para separar uma coisa da outra, como o Canudos foi, né? Então os sertões, já que o tema, né, da nossa semana de filosofia é sertão filosófico, se a gente evocar os sertões, né, de Euclides da Cunha, o que a gente vai ter como mote para refletir é justamente isso, né? Uma vez na outra semana de filosofia eu falei sobre que Canudos deveria ser nosso ponto de partida para pensar
a realidade, a filosofia no Brasil, ou a partir do Brasil. Porque Canudos é a nossa Troia de taipa, né, como dizia o Euclides da Cunha. É a nossa guerra de Troia, que lá na Grécia se viu também, né, como um mote para uma série de discussões, de questões. Né, a filosofia surgiu ali naquele momento. Então, às vezes, a gente desconhece essa nossa realidade e não percebe como os níveis, os graus, né, de crítica social, política, econômica presente num evento místico, que parece uma coisa banal, que aconteceu ali num lugar, numa periferia do mundo. Lembrem-se, né, já que a gente falou em Eucaristia, e tem, né, também toda uma simbólica por trás disso, que lá no próprio Evangelho, quando Jesus nasce, ele nasce numa periferia, né? Jesus não é do centro, não é de Jerusalém, ele é de uma periferia de Belém, de uma cidade pequena. E o nome da cidade é Bethlehem. Belém significa casa do pão. Pão é a simbologia que se utiliza para a Eucaristia. Ou seja, onde é que aparece, onde é que Deus se encarna na humanidade? Numa periferia, para servir de alimento para a humanidade. Porque ele está numa manjedoura, que é um lugar onde as pessoas, os animais, né, na verdade, se alimentavam. Agora, Jesus, que é o pão, né, que vai alimentar a humanidade. Uma crítica política radical, ou seja, o Salvador não nasce no centro político, né, em Jerusalém. Ele nasce na periferia. Então veja como a relação entre místico e política não pode ser desconsiderada. Então, quando a gente fala muito hoje de crítica religiosa, é necessário, Juazeiro, passar por uma crítica religiosa. Não quero dizer que com isso a crítica é para destruir a religião. Na verdade é para superar, para assumir aquilo que a religião tem, que ela traz, né, de bom, de positivo, mas ir além disso. Ou seja, radicalizar. É até o que o Feuerbach fez, né, que se o André Luiz estivesse aqui, ele ia falar sobre isso. O que Feuerbach pensava na sua obra era radicalizar a religião, transformando-a em política. O futuro da religião, para Feuerbach, que era um dos maiores pesquisadores de religião da época, era transformar a religião em política. Tirar a religião do céu e trazer para a terra. Transformar a religião em política e mostrar que Deus está presente na história. É claro que ele, como ateísta, né, como materialista, tem uma série de elementos que muitas pessoas religiosas não admitem. Mas eu acho que os ateístas, os críticos da religião, têm muito mais a ensinar sobre a religião para nós, assim como os romeiros, os místicos, todas essas pessoas, né, têm a nos ensinar sobre a religiosidade e o papel político, o papel ético que a religião tem. Tanto Rousseau quanto Hegel deixavam isso muito claro. O papel da religião é mobilizar eticamente o homem. Porque sem a religião, nós não temos elementos para nos justificar por que devemos agir eticamente. Por que eu devo fazer o bem e não o mal. Quem traz essa mobilização é a religião. Quem traz esse depósito, essa reserva ética, são as religiões. Com todas as suas mazelas, né? Com a superstição, com o fundamentalismo, mas são as religiões que trouxeram esse elemento, né, ético para a discussão. E é por isso que a religião tem um papel fundamental em mobilizar. Tem uma passagem do Kant que é bem interessante, que ele diz o seguinte: a religião, ela tem um papel moral porque ela faz com que ela transforme os mandamentos éticos em mandamentos de Deus. O que são as leis? Na verdade, são os mandamentos divinos. A lei moral, ela encarna para a religião um mandamento divino. Então, era isso que eu queria, né, compartilhar com vocês rapidamente. Espero que a gente possa depois discutir, né, essas questões, e aí fica aberto, né, para a participação de vocês. Obrigado.